Olá, queridos, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar com você um texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 26, a partir do verso de número 36. O Evangelho segundo Mateus, escrito por Mateus, discípulo de Jesus, um cobrador de impostos, do qual Jesus o chamou para segui-lo e seguiu a Jesus durante os seus 3 anos de ministério e depois escreveu o Evangelho segundo Mateus com uma ideia pré-concebida na mente de Mateus de comprovar Jesus como o Messias, como o Emanuel descrito no Antigo Testamento. Por isso Mateus tem tantas citações do Antigo Testamento, tantos textos falando, por exemplo, sobre o nascimento virginal de Jesus, como, por exemplo, ele sendo da cidade de Nazaré, mas nascendo na cidade de Belém, a cidade de Davi. Todas essas citações do Antigo Testamento que Mateus faz é justamente na proposta de provar Jesus Cristo como o Emanuel prometido no Antigo Testamento, aquele que viria para ser o Salvador. E Mateus escreve a respeito de uma história de Jesus, já na parte final dele, não é, antes da sua crucificação, que é significativa para a nossa reflexão hoje, que se encontra, como falamos, em Mateus capítulo 26, a partir do verso número 36. Diz assim o texto: Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsemane e disse-lhe: Sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhe disse: A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. Então, adiantando-se um pouco, prostrou seu rosto em terra e orou: Meu pai, se possível, afasta-te de mim esse cálice, todavia que não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou: Meu pai, se não for possível afastar esse cálice sem que eu beba, seja feita a tua vontade. E retirando-se mais uma vez, voltando, achou os discípulos dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: Ainda dormis e descansais? Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, levantai-vos. Aquele que me traz está próximo. O trecho que a gente leu, Jesus ele vai para um jardim chamado Getsemane. E é interessante a gente pensar sobre esse jardim, porque essa expressão, não é, no texto escrito no Novo Testamento, a palavra Getsemane significa prensa de azeitonas, né? E é interessante que esse jardim possivelmente era ali uma plantação ou um jardim mesmo de oliveiras, né? Onde as pessoas pegavam do fruto da oliveira, das azeitonas, e faziam, né, o azeite, muito comum na época dos discípulos, né? Era o óleo que eles utilizavam para muitas coisas na terra de Israel. E Jesus ele vai para esse lugar junto aos seus discípulos, em especial chama para junto de si Pedro, Tiago e João, que depois vão ser os líderes da igreja primitiva até. E Jesus passa um período onde ele se entristece, onde ele se angustia, a ponto de dizer no texto que estava prestes a morrer. E é interessante essa oração de Jesus sobre essa perspectiva da tristeza de Jesus, do sofrimento de Jesus, porque Jesus estava enfrentando um dilema, não é? E esse dilema era oriundo à sua natureza. Jesus era Deus e Jesus era homem. Vale lembrar, antes da gente discutir sobre essa natureza, o contexto da história. Jesus tinha acabado de participar da ceia do Senhor junto com seus discípulos e estava prestes a ser levado a ser condenado e morto, como a gente conhece a história de Jesus, inocentemente acusado e sofrendo barbárias por causa justamente da obra que ele queria realizar por meio da salvação, né? Por meio da sua morte entregue na cruz do Calvário, que proporcionaria a todos nós salvação por meio do nome dele. Voltando à questão do dilema, imagina Jesus orando a Deus como homem e como Deus, só que como Deus, sabendo de tudo aquilo que ele iria passar, né? E todo esse dilema foi posto a Jesus nesse momento, né? Como Deus, como onisciente, ele estava percebendo e vendo, não é, todas essas coisas em sua mente, sabendo que essa seria a sua história até a sua morte.
E como homem, saber de tudo aquilo que ele passaria, ele se entristece, ele sofre um sofrimento quase de morte, não é? É como se você pudesse sofrer por antecipação, literalmente. Era o que estava acontecendo com Jesus. Por isso Jesus usa o termo chamado cálice. O cálice nesse texto é justamente esse sofrimento, é esse fardo, né? E é um cálice que tem um simbolismo justamente de dor, sofrimento e morte. É interessante que na Grécia o cálice de veneno era usado como condenação a criminosos. Há, por exemplo, a história de Sócrates que morreu com um cálice de veneno, acusado, não é? E por crimes que não cometeu, mas que foi julgado a tomar um cálice de veneno e assim morreu Sócrates, o grande filósofo Sócrates. Então a gente percebe, por exemplo, que esse cálice, tanto na figura grega como também na citação de Jesus, simboliza justamente a mesma coisa, né? Algo do qual você estaria tomando para si, sabendo que as consequências são muito ruins. E como homem, Jesus sofre. Jesus percebe aquele sofrimento, aquela dificuldade, tudo aquilo que ele passaria, e o seu espírito se entristece, se angustia com tudo que iria acontecer. E é interessante que esse fardo, esse cálice que Jesus está dizendo aqui, é justamente essa obra, essa via sacra de Jesus até a sua morte. E é interessante, por exemplo, que essa via sacra é muito dolorida, e foi muito dolorida para Jesus, né? Jesus, por exemplo, foi traído pelos seus discípulos, abandonado pelos seus discípulos, foi julgado e condenado pelo seu próprio povo, do qual ele amava e do qual ele veio para tentar salvar, não é? Ele viu a maldade humana sendo colocada, não é, contra ele, né? Ele viu os seres humanos que, né, ele mesmo criou, como a gente falou no texto lá de João capítulo 1, que ele é o criador de todas as coisas, o Deus que criou todas as coisas. Ele viu a sua própria criação se voltar contra ele, não é? Muito duro isso. Jesus viu a barbárie sendo ditas a respeito dele, né? Sofreu injúrias, calúnias e, acima de tudo, o peso enorme e grande foi justamente a culpa de cada um de nós, a culpa dos pecadores, o pecado que ele levou sobre si até a sua morte na cruz. Imagina você saber de toda essa via sacra e você, nesse momento, se ajoelhar e fazer uma oração a Deus. Como seria a sua oração? Jesus estava entristecido e angustiado, assim como todos nós ficaríamos no momento desse. Mas é interessante que Jesus, ele diz, né, 3 vezes, ó Deus, se for possível afastar de mim esse cálice, todavia que eu faça a tua vontade. E é interessante que esse texto começa aqui, a vitória de Jesus na cruz do Calvário. Se você perguntar ao texto, lendo o livro de Mateus, se você fizer uma pesquisa a respeito da vida de Jesus e você prestar atenção bem nessa narrativa a partir desse texto aqui, desse momento histórico aqui, você vai perceber que aqui Jesus assume a postura, mesmo diante do sofrimento que ele já estava sentindo no seu íntimo. Jesus, ele assume essa condição de Salvador nesse momento aqui, orando a Deus e falando para Deus, olha, eu sou o Salvador, eu sou o único homem perfeito, sem pecado, e eu sou o único Deus que se fez homem, ou seja, eu sou o único suficiente sacrifício, eu sou o único sacrifício poderoso, verdadeiro e capaz de libertar o homem da culpa do pecado e da condenação do pecado e fazer com que ele novamente volte a ter relacionamento conosco, Deus e nós, agora e eternamente. Jesus fez isso por amor. O que respaldou a ação de Jesus foi amor. E é interessante que Max Lucado, por exemplo, no livro Ele Escolheu Você, ele diz que esse caminhar de Jesus na cruz do Calvário até a sua morte foi muito difícil. Jesus passou por situações das quais doía no íntimo do seu coração. Situações como a traição dos seus discípulos, as ofensas do povo, não é? A humilhação que ele passou na cruz do Calvário, tudo isso fazia Jesus sofrer. E acreditamos que isso talvez trouxe um sofrimento maior do que até mesmo os flagelos que ele recebeu. Então, a questão do texto aqui é justamente a vontade do Pai prevalecendo sobre o futuro, sobre todos os sentimentos e todas as questões que Jesus haveria de enfrentar por nós. E ele fez isso provavelmente numa quinta-feira. Jesus fez isso provavelmente no momento onde ele termina a ceia na quinta-feira, vai para esse jardim ficar em oração com seus discípulos e os seus discípulos não conseguem porque tinham tomado a ceia
e estavam com sono, era madrugada, e Jesus orando, pedindo a Deus para que Deus o ajudasse nessa questão do cálice, pedindo a Deus para dar forças, entendimento, e a vontade de Deus prevalece sobre um momento de comunhão íntima com Deus, que seria de alguma forma quebrada na cruz do Calvário por causa da culpa, do pecado, do qual Jesus vai dizer depois lá crucificado: Deus meu, por que me desamparaste? Não é? Acreditamos que nesse momento Jesus está carregando os pecados sobre si e pela primeira vez ele sente um distanciamento de Deus, entre Deus e ele. Jesus, sabedor de todas essas coisas, ele ora, e essa oração é justamente nessa madrugada de quinta para sexta-feira. Sexta-feira começa, a gente acredita que no raiar do dia começa o processo de julgamento de Jesus até o período onde ele vai ser crucificado por volta de meio-dia, e depois ele vai morrer mais ou menos ali por volta das 3 horas da tarde. Então foi um dia muito pesado para Jesus, um momento muito difícil, do qual nessa oração ele já sabia de tudo que iria passar, mas ele fez isso por amor. Ele fez isso porque ele acreditava, ele acredita e continuará acreditando que a vida humana, ela é sim, ela tem sim condições de ser regenerada, restaurada, redimida por meio do seu sacrifício. Ele sabia, ele confiava, ele acreditava nessa ação dele e que essa ação seria redentora e salvadora a cada um de nós. E por meio dele a gente tem a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus e a nossa vida entregue a Jesus e a nossa vida entregue a Deus para toda a eternidade. E isso é maravilhoso e só foi possível por causa da doação de Jesus na cruz do Calvário. É interessante que Cristo se autonegou, Cristo se autossacrificou. Ele não se sacrificou, mas ele permitiu o seu sacrifício, porque Jesus, ele esvaziou de si mesmo, né? Ele fugiu da autopreservação. Porque esse é o dilema humano. Se você sabe que você vai passar o perigo de morte, que você vai sofrer tanto e que você pode até morrer, né, instintivamente o seu corpo natural faz o quê? Faz você fugir, faz você sair de perto de algo que te ofereça risco. Jesus não fez isso. Apesar de todos os riscos, apesar de todo o sofrimento, apesar de todas as coisas que passaria, ele fez isso por amor a mim e a você. Por isso ele é digno de toda adoração, por isso ele é digno de todo louvor, por isso ele é o nosso Cristo. Jesus foi orar porque estava angustiado, triste, mas na oração ele fez a vontade de Deus para a nossa alegria, para que a gente tenha uma vida plena, para que a gente o alcance por meio da fé, agora e eternamente. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque o sacrifício do teu Filho nos dá uma oportunidade de ter comunhão contigo. Sabemos, ó Deus, o quanto ele sofreu e sabemos como essa oração foi importante, porque é nesse período que ele entrega, ó Deus, tudo que ele sabia que iria acontecer e toda a decisão dele de ser o nosso Salvador ao Senhor. E ele assume fazer a tua vontade. Que nós tenhamos, ó Deus, sempre a consciência do sacrifício duro, um sacrifício difícil que o teu Filho fez por cada um de nós, porque nós somos pecadores. Mas ele carregou sobre si a culpa, Deus, dos nossos erros, para que a gente tivesse perdão. Ele carregou sobre si, ó Deus, a nossa condenação, para que nele, pela fé e pela entrega, pela dedicação e pela consagração, tenhamos libertação de toda a culpa, comunhão plena contigo e vida eterna quando partirmos. Clamamos para que ele seja, ó Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, e que ele seja louvado e engrandecido todos os dias. Nós oramos, ó Deus, nós clamamos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Em nome de Jesus.